Vamos lá, irmãos, para mais um review aqui na área de membros, review exclusivo para vocês que são membros aqui do canal. Dessa vez a Bíblia de Estudo do Discípulo da IBB, eu tenho que cuspir aqui nela, que eu bebi água agora. Feito pela editora Geográfica, a pior editora do nosso Brasil, né? Infelizmente, essa é a verdade. Mas vamos analisar tudo da Bíblia de Estudo aqui. Disseram aí em grupos arminianos que ela era melhor do que a Genebra, né? Será que ela é melhor que a Genebra? Eu não vou comparar ela com a Genebra porque eu acho que nem precisa. A gente vai conhecer ela e você vai entender o porquê que esta Bíblia aqui não é boa. Ela parece mais uma armadilha ao invés de uma Bíblia, né? Acho que é até pecado deixar esse nome Bíblia aqui. Ela é mais armadilha do que tudo. Mas vamos lá então. Ela é feita pela editora Geográfica. Automaticamente você sabe que o material é ruim, né? Porque a Geográfica faz Bíblias com material ruim. Não que ela não possa fazer melhor, mas ela faz com material ruim. Então a capa é uma imitação de couro, né? E a minha Bíblia, ela é bem antiga, tá? A minha Bíblia é de 2013. Então ela tá mais feia do que hoje em dia. A Bíblia, por exemplo, textual, ela já veio com material melhor. Mesmo assim, inferior a tudo que vocês estão acostumados. Mesmo assim, mas o material melhorou. Esta aqui é a Geográfica, né, de 2013, e a capa dela não é tão feia, na verdade. É uma capa até tranquilo, né? Não fosse um material interno, a capa não me incomodaria muito, não. Vocês têm aqui a mensagem, ó, de que a Bíblia já está reprovada, nem fazer review. Mas eu quis fazer o review dela só para vocês. E a gente vai ver o que tem aqui dentro e depois a gente vai ver alguns comentários e entender a dificuldade de aceitação dessa Bíblia aqui, tá bom? Vamos lá então. O material já falei que é ruim. Esta Bíblia, quando eu comprei, ela já era velha, tá? Eu ganhei um desconto e comprei ela. Mesmo assim, eu acho que eu paguei caro. Aqui tem manchas já do tempo, ó. Né, de 2013, a gente está em 2020, né? Aqui na lateral já está soltando. Ela já era velha mesmo. Eu comprei só porque falaram que era boa. Eu acreditei no rapaz que disse que ela era muito boa, né? E acabei comprando. E me dei mal de novo, né? Mais uma Bíblia ruim que eu compro achando que era boa. Mas vocês vão entender aonde a gente vai chegar. Esta é a segunda edição de 2012. A gente tem uma folha de rosto aqui. Ela vem com a versão ARA, tá? O texto bíblico dela é Almeida corrigida e atualizada. É uma Bíblia de 1988, tá? E essa edição aqui é a segunda de 2013 e ela foi publicada oficialmente em 2011. Bom, a gente tem aqui as informações dela, não vou precisar ler. Não tem deixa eu ver se tem um texto original aqui. Tradução do original, Disciples Study Bible, né? E ela não fala de onde que é, mas é uma tradução de uma Bíblia em inglês, tá? Copy de BH Publishing, de 1988. Tem até o endereço aqui deles, ó. E eles traduziram essa Bíblia em 2011 pra gente, né? Aqui a versão do texto, ó. Bíblia tradução João Ferreira de Almeida, edição revisada e atualizada de acordo com os melhores textos no hebraico e grego, com a nova ortografia da língua portuguesa, tá? A imprensa bíblica brasileira, que é esse IBB aqui. Aí nós temos o sumário do conteúdo dela. Vou ler o sumário para vocês, ó. A gente tem aqui no início como utilizar a Bíblia, esboço das doutrinas, que eu vou passar um pouquinho no final do vídeo, lista de colaboradores, livros da Bíblia em ordem alfabética e como aparece na Bíblia. Aí a gente tem o texto bíblico com as anotações, começa na página 26. Depois nós temos as introduções teológicas aos livros da Bíblia, que está antes de cada livro. A gente tem aqui um glossário no final, tabela de peso, resumo das doutrinas, histórias das doutrinas, recursos para a vida, que seria aqui uma aplicação pessoal, né, digamos assim, e o índice de referências e doutrinárias, tá, lá no final, ilustrações e quadros coloridos para completar ali, para dar aqueles R$ 160 que você vai pagar nela por aí afora. A gente tem que como utilizar a Bíblia, é um mini manual, mas só explicar o que tem dentro dela mesmo, né? Terminando aqui, ó, estudando um livro da Bíblia, né? Vamos ver como é que ele fala aqui, que dá para ler, que é pequenininho, né? Aliás, eu tenho que ler no final, não posso ficar misturando as coisas, né? Então, como eu disse, ó, lista das doutrinas, que é tratado, aqui também tem os esboços, ó,
que está aqui nessa próxima página, um resumo nas páginas que está, por exemplo, Deus triuno. O resumo da doutrina de Deus está na página 1728. E a história da doutrina na 1765 e o índice de referência na 1903. Então ele vai mostrar aqui a doutrina e onde você acha ela. O esboço na 12, o resumo da doutrina lá no final, a história no final e o outro no final. Mas está aqui para você já ter um acesso. São 27 doutrinas, né? Eu vou ler as doutrinas porque, dentre essas 27 doutrinas, eles têm umas subdoutrinas, digamos assim. Então, a respeito do Deus, ele vai tratar do Pai, do Filho e do Espírito. Aqui em Deus, eu não sei se ele trata da Trindade ou do Deus como um Deus, né? Eu não sei, eu acho que é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois ele tem aqui a doutrina do mundo, que ele coloca como o mundo, que é criação, milagre, o mal e o sofrimento, a humanidade e o pecado, né? Que coisa, né? O pecado geralmente teria que estar aqui, né? Criação, queda e o milagre, que é a restauração, né? Mas enfim, não sei porque colocaram assim. O conhecimento de Deus, propósito salvífico de Deus, eleição, salvação, discipulado, ética cristã, mordomado. Inclusive, vamos ver o resumo dessa eleição aqui na 1744 e vamos entender como que funciona. Eu quero até marcar já isso para eu não esquecer. Tem uma anotação aqui do Pix, 1744. Vamos ver depois o que eles entendem como eleição. Eu não lembro agora como é que está, 1744, né? O bom de fazer um review para a área de membros é que eu posso ficar mais tranquilo em relação ao tempo, né? Aqui, ó, tá aqui. Vou marcar aqui. E aí ele tem também uma subdoutrina que é o livre-arbítrio, né? Que ele não colocou aqui. É isso que eu não entendi, né? E aqui nós temos a lista das doutrinas. A mesma está aqui, mas aqui de novo, porque ele vai tratar, da partir desse ponto, do esboço, né? Então o esboço vai mostrar o que tem dentro de cada ponto desse aqui. E eu marquei algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, Jesus oferece a salvação em sua expiação por nós. Provavelmente ela crê na expiação ilimitada, tá? Aqui o Jesus é o Rei eterno. A má compreensão fez necessário o segredo messiânico, né? Tipo, a má compreensão fez necessário o segredo messiânico. Não dá para entender muito bem. Eles não vão tratar isso aqui. Esse é um resumo, tá? O esboço das doutrinas, tá? O Espírito Santo capacita o povo de Deus. Ele fortalece a igreja. Achei bom isso aqui. Ele une em comunhão, dá vigor para a missão, guia em missão, chama e equipa os líderes, ó, que ele colocou aqui só como os líderes, e ensina ao seu povo. Então ele não colocou aqui que o Espírito Santo chama a pessoa ao evangelho, à conversão. Ele coloca que chama e equipa os líderes só. Então a questão da salvação, ela ficou aqui, mas ele não trata a respeito disso, pelo jeito, né? Ele não trata. E aí tem o Espírito Santo dirige indivíduos. Pode ser resistido. Olha aí, ó. O Espírito Santo pode ser resistido. Então, ó, o Espírito Santo enche os cristãos, convence pecadores, aí ele colocou aqui, então, regenera os crentes, correto, habita permanentemente nos salvos, protege os que estão em perigo, dá segurança, concede dons a todos os crentes, transforma o que é fiel, pode ser resistido, guia o crente e tal. Então, eles creem, eles são arminianos, na verdade. Essa Bíblia do discípulo, arminiano. Eles creem que o Espírito pode ser resistido, tá? A salvação pode ser negada por um eleito de Deus. Esse é o absurdo mais ridículo que dá para você achar na história da teologia, onde ela fala que foi eleito para a salvação, mas esse eleito pode rejeitar a salvação. Tipo, que nexo há? É por isso que os ateus abusam tanto dos cristãos, porque de certa forma nós somos burros mesmo. De certa forma eles têm razão, porque a gente se pega em uma tradição e não larga mais. A gente fica preso na tradição. E se o texto falar que 1 mais 1 é 2, nós somos burros, tolos o suficiente para falar a minha tradição diz que é 3 e eu vou acreditar em 3. Por isso que há tanto problema em relação ao mundo e à igreja. A igreja não age de acordo com o que está escrito e ela ignora o que está escrito a favor daquilo que ela quer acreditar.
Isso se mostra nessa teologia arminiana que não leva em conta todo o texto bíblico, mas pedacinhos de texto. É isso que acontece, né? Então, vamos continuar aqui. Estou ficando estressado já. O mal e o sofrimento. Origem do mal e do sofrimento. A origem divina. Entendi esse ponto aqui. 3. A relação de Deus com o mal e o sofrimento. A punição e a providência. Achei interessante isso aqui. Aqui em pecado, a quebra do pacto, que deu a entender que eles são aliancistas, mas eu ainda não tenho certeza. A violação do caráter de Deus e contra Deus. Essa noção é bem interessante também. Características do pecado: desobediência a Deus e falta de fé. Achei interessante também, marquei aqui. Marquei coisas que eu gostei também, né? A história da humanidade, isso aqui eu achei bem interessante e contradiz uma doutrina que eles protegem aqui, mas eu achei interessante, ó. Deus age na história humana individual, Deus concede e limita a liberdade, e Deus age por meio dos líderes de Deus. É bem interessante esse ponto aqui, apesar de que eu não achei ele lá nos comentários dos textos bíblicos. História e Deus. A vontade de Deus é revelada na história, a presença de Deus é conhecida na história, Deus controla a história da natureza e o conhecimento de Deus vem pela história. Aí nós temos aqui a eleição, definição, baseada na iniciativa de Deus. Vamos ver se é isso mesmo no final. Aí a gente tem aqui a resposta humana à salvação. Primeiro ponto, liberdade humana. Liberdade humana. Olha só, hein? Isto não tem nada a ver com este ponto aqui, né? Tipo, esse ponto anula esse ponto. E aí tem aqui a aceitação, ele tem que aceitar também, né? E tipo, que relação há desse ponto com esse ponto? Nenhum. Esse ponto anula esse e esse ponto anula esse, mas tá aí, né? Tá aí. Aí a gente tem aqui orientações para o discipulado, pacto da aliança, por isso eu acho que eles são pactuais mesmo, aqui escrito na teologia do pacto. Aí aqui, o foco do discipulado, você não vê nada a respeito de Deus. Que tipo, pregar o evangelho não está em foco, né? Não é o foco do discipulado pregar o evangelho. O foco do discipulado é as necessidades das pessoas, os pobres, famintos, desabrigados, oprimidos, doentes, deficientes e prostrados. Tipo, é mais fácil ser evangélico desse jeito aqui. Até os espíritas são, porque não tem Deus no foco do discipulado. Sabia que ia ficar estressado. Não tem Deus no foco, pregação, né? Evangelização, missão, não há aqui. O que você tem que fazer é boas obras. Esse é o foco, né? Então, é muita coisa estranha num lugar só. Aí a gente tem aqui áreas de aplicação. Os cristãos têm uma cidadania no mundo. Os cristãos têm obrigações na igreja e com o Estado. As questões relativas à ecologia dizem respeito aos cristãos. Rapaz, esta biblinha deve ser quase liberal. É isso, cara. Eu tava percebendo isso aqui já. E isso aqui também. Agora, o foco em relação às questões relativas à ecologia dizem respeito aos cristãos. O cristão tem obrigação com a igreja e com o Estado, que é correto, mas ligando esse ponto B com o C e com isso aqui, nós temos a teologia da libertação. Será que essa Bíblia é da teologia da libertação? Como aquela outra Bíblia que eu fiz, a da Nova Aliança? Pode ser. O preconceito nas relações raciais desafia a igreja. Esta Bíblia apoia a teologia da libertação, cara. É isso. Por isso que ela é tão esquisita. Por isso, aí o que tem aqui, ó? Aqui nas últimas coisas, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, né? E depois tem a grande perseguição, a grande tribulação e o milênio. Tipo, que nexo há em ter uma grande tribulação depois que a igreja já foi levada para o céu? Cara, não pensa mesmo, velho, não lê o texto do jeito certo. A grande tribulação, ela vai acontecer entre o mundo e a igreja. Tribulação. É justamente isso. Os incrédulos vão perseguir a igreja enquanto Deus castiga eles.
É só ler Apocalipse, que é isso que está escrito. Mas que igreja que vai ser perseguida se ela foi arrebatada? Tá vendo? Falta lógica, eu vou dizer que falta lógica textual. Lógica contextual para se apoiar as doutrinas. Não há aqui. Mais um problema que eu vi aqui, né? Então, eu nem comecei a comentar os comentários, gente. Ó, a gente já tem quantos minutos? 16 minutos. Nem cheguei na Bíblia. Vamos passar para a Bíblia. Então, a gente tem aqui a Bíblia de Estudo do Discípulo, né? O pessoal que trabalhou nela. Eu não conheço ninguém que está aqui. Mas quem falou sobre a eleição foi o Paul Batsen. Eu não conheço ele. Aqui é a Bíblia Ordem Alfabética e vamos entender como funciona ela. Agora sim nós vamos entender como funciona ela. Nós temos em cada livro uma introdução, o ambiente teológico, é isso que eles vão tratar em cada livro. E aí nós temos o esboço teológico, as doutrinas que tem dentro de cada livro, né? Mas na verdade é o esboço da Bíblia mesmo, do livro mesmo, né? Aqui no segundo ponto de Gênesis, a gente tem a missão e a natureza da família de Deus. O Senhor tem um plano redentor para o mundo que criou. Então, aí vai tratar aqui dos pontos. Esse esboço é bom, não achei ruim, não. As conclusões teológicas também podem ser usadas, são interessantes, né? Vou ler, por exemplo, a conclusão de Gênesis, depois vou ler a conclusão de outro livro também, tá? Primeira conclusão aqui é sobre a criação. Vou pegar aqui, sétima conclusão. Nosso Deus permanece no controle do mundo. Será? Só das pessoas que não, né? Do mundo sim, mas das pessoas não, porque as pessoas são especiais e elas possuem o poder que Satanás ofereceu para Eva no Jardim do Éden. Mas por isso, há o livre-arbítrio. Mas não, o texto está falando, nosso Deus permanece no controle do mundo. As lutas pelo poder entre as nações podem sugerir que outros deuses têm o controle. Podem sugerir, beleza. Mas a história mostrará que somente Deus faz e cumpre promessas por intermédio do seu povo. Interessantezinho. Interessante. E aí nós partimos para a Bíblia. Deixa eu abrir mais no meio aqui, que aí eu posso abrir ela e deixar aberto. Nós temos na Bíblia ara, né, no texto, versículo embaixo de versículo. A letra é pequena, tá, irmãos? Ela não é muito grande, mas eu acredito que seja do tamanho da Bíblia Genebra. Acho que é do mesmo tamanho. Nós temos subtítulos em todos os capítulos, e os capítulos com texto grande, com letra grande. Tem aqui no caso de Salmo, tem o subtítulo do título do capítulo. E aqui nos comentários, a gente não tem referência nas páginas mesmo, tá? Não há referências bíblicas nela, não há. Só tem texto e comentário. Aí nós temos os comentários organizados de forma diferente. O que acontece? Eles vão pegar o texto e vão colocar o tema tratado e depois um subtema. Por exemplo, aqui em Salmo 65, versículo 8, o texto diz o seguinte: os que habitam nos confins da terra são tomados de medo à vista dos seus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Então ele vai falar que nesse texto nós temos a doutrina da natureza e do milagre. Alguma coisa relacionada a milagres aqui. E aí eles vão fazer um comentário em cima disso. Tá? Então no caso aqui, ele vai dizer o seguinte: Deus opera suas maravilhas em muitas áreas da vida. Nos atos justos, na história, na criação da terra, em acalmar águas e nações caóticas, em fornecer fertilidade para as colheitas, em decorar as colinas com beleza e as pastagens com rebanhos. Está falando sobre o que deveria estar soberania, né? Colocaram milagre e natureza, né? Mas enfim. E vai fazer isso na Bíblia toda. Aqui, por exemplo, no 68, nós temos aqui, de 68 até o 35, eles entendem que aqui vai tratar do mal e do sofrimento, e eles colocam um subtítulo: a presente ajuda de Deus. Tá? Esse é de forma geral. Aí também vai tratar de forma geral sobre a oração e a adoração. Então você vai ler o texto todo e vai entender o comentário que está aqui. Isso vai ajudar a entender o que cada texto fala a respeito de doutrinas, tá? A respeito das doutrinas. Então, Isaías 32, versículo 1, vai tratar de quais doutrinas dentro dessas que eles acreditam. De acordo com eles, vai tratar sobre ética cristã e retidão.
né? Aí nem sempre ele vai comentar, por exemplo, aqui ele manda você voltar para a nota de Isaías 9, versículo 7, tá? Mas aí vai tratar, tem bastante nota, né? Tem bastante nota, então poucas vezes você vai achar essa indicação para voltar aqui. Qual é o problema desta Bíblia, né? Eu não posso falar agora, vamos continuar aqui. Na virada dos mandamentos, dos testamentos, não tem aquele período intertestamentário. Tá? E não há um estudo especial a respeito de cada parte do Antigo Testamento. Por exemplo, a Torá, os proféticos, os históricos, não há. Os poéticos, não há estudo a respeito sobre eles. Aqui no Novo Testamento tem a mesma coisa. Né? Ó, ambiente teológico, o esboço de Mateus, né? Que é interessante, pode ajudar você também. Conclusões teológicas a respeito de Mateus. Dessa vez eles fizeram um textinho, né? Um textinho aqui para vocês entenderem a respeito de Mateus. E vai seguir o mesmo padrão, não muda nada, tá? Não muda nada. Aí a gente vai para a parte final aqui para adiantar, né? São 20 minutos a respeito da Bíblia. Na parte final, o meu veio com uma retificação, né? Retificação do glossário de termos teológicos. É uma alteração aqui, né? Uma correção. Porque no glossário algumas palavras estão faltando ou estão incompletas, né? Por exemplo, arrebatamento, não há arrebatamento aqui. Deixa eu ver. Arrebatamento, aqui, arrebatamento, ó. Arrebatamento. Vamos ver o que mudaram. A remoção de todos os crentes vivos na volta de Cristo. Um conceito fundamentado na interpretação de 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Só que 1 Tessalonicenses 4, 17 não trata de arrebatamento dos crentes vivos, como a ideia de pré-tribulacionismo, não. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, trata do arrebatamento de vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados e serão junto com os vivos arrebatados. Então é isso, você pode ler o texto sem medo, não está escrito isso aqui lá. Aí aqui eles não colocaram, o que eles acrescentaram aqui um estudo, né, que tem na página 1751 até 1753. Então é essa a correção que tem aqui, ó, né, 1751. Então essas correções pequenas aqui mesmo, mas é de 2013, acho que a edição nova não está assim mais, né? A edição nova já deve ter feito a correção. Beleza? Vamos continuar aqui. Depois do glossário, nós temos a questão dos estudos, né? Que é acho que as doutrinas, deixa eu ver aqui como é que eles chamaram, ajuda para o estudo, ajuda para o estudo das doutrinas, o resumo das doutrinas, é isso. E aqui começa o resumo das doutrinas. Doutrina de Deus, Deus triuno, né? Vai tratar sobre, de forma bem resumida, cada doutrina que ela trata na Bíblia mesmo, né? Eu quero ler a respeito do livre-arbítrio, que é o maior problema dessa Bíblia. Eu vou mostrar para vocês em um comentário só. A doutrina da humanidade. Deixa eu ver aqui se eles vão tratar experiências da vida humana, o fim da humanidade, interações da vida humana, engraçado, aqui não tem. Aqui não tem, mas lá nos comentários tem. É bem curioso isso. Aqui também, ó, definição do pecado, origem do pecado, característica do pecado, mas também não fala do livre-arbítrio, né? E eu não sei se vai ter aqui o estudo do livre-arbítrio. Aí nós temos aqui o propósito da eleição, que eu vou ler daqui a pouco para a gente entender, né? Resumo da doutrina do discipulado. Dá para a gente ler, então, peraí. Então eu posso voltar aqui naquele esboço, né? Então, muito bem, vai ajudar bastante, porque a lista de doutrinas aqui, eu marquei o livre-arbítrio, né? Eu até rasguei um pedacinho da folha aqui, ó. Então, mas vamos ver aqui, ó, resposta humana à salvação. Isso está no termo salvação, né? Está sobre salvação. Vamos ver se é fácil de achar. Eu vou adiantar o vídeo aí para vocês não ficarem me vendo horas procurando aqui, não. Resumo da igreja, mordomia, tá aqui. Ética cristã, deixa eu ver. Resposta. Não, ética cristã, seria isso aqui? Acho que é ética cristã. Caráter da sociedade. Discipulado.
Problemas sociais, mordomia. Tá aqui, ó. Aqui, resposta humana à salvação. Resposta humana à salvação. Primeiro ponto deveria estar escrito aqui, né? Resposta humana à salvação. Discipulado, resposta humana à salvação. Tá, a partir daqui. Então, acredito que esse seja o comentário. Bom, irmãos, acho que tá aqui, né? Vou só dar uma analisada aqui. Provisão. Então, acho que é aqui que tem que estar. A gente vai ler um pedacinho disso aqui para entender melhor o ponto de vista deles, né? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o maior problema, não apenas desta Bíblia, mas da teologia que a gente tem hoje no mundo, né? No Brasil, né? Que é a teologia dita arminiana. Que eu não sei, sinceramente, se é o que a Armínio ensinava. Pelo que eu entendo, não é. Mas nós temos isso aqui, ó. A exaltação da liberdade humana, a exaltação do livre-arbítrio, né, do dito livre-arbítrio. Deixa eu só conferir um negócio. O que acontece? A questão de ter que colocar o livre-arbítrio até onde não tem. O livre-arbítrio se tornou meio que um Deus, né? As opções e as decisões humanas se tornaram como um semideus. Há Deus, eles creem em Deus, mas eles creem em algo abaixo de Deus, que é a liberdade humana. Então eles vão tentar incluir isso em um monte de lugar que não tem. Um exemplo disso é o Salmo 139. O Salmo 139 começa com uma adoração a respeito da soberania de Deus. Ele vai tratar do cuidado de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, e não vai tratar da liberdade humana. O Salmo 139 não trata do livre-arbítrio. Nós temos outros textos que tratam da liberdade humana, mas esse texto não trata. E mesmo assim, eles têm que colocar o Deus livre-arbítrio deles. É como se fosse um pacto que eles fizeram, né? A gente sabe que lá em Gênesis, a serpente tentou dar isso para Eva e para Adão, né? Olha, se vocês comerem, ele sabe que vocês vão se tornar como ele, né? E isso parece que evoluiu de uma certa forma que é meio assustador você ler textos que não tratam de um assunto e eles empurrando o livre-arbítrio como se fosse uma obrigação, como se eles tivessem que colocar aquilo ali para dar certo, né? Eu não sei porquê, mas sim. Olha aqui, ó. Salmo 139, versículo 16. Eles colocaram salvação, liberdade humana. O que está dizendo no versículo 16? Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O texto está tratando do contrário do livre-arbítrio. A tradução da ARA fica mais clara ainda. Deus escreveu tudo o que vai acontecer na vida do ser humano. Então, que tipo de livre-arbítrio aonde já está escrito tudo o que vai acontecer na nossa vida? Bom, a gente sabe que existe uma liberdade, não como é colocado aqui. Aí no comentário deles, ao invés deles seguirem o padrão que vai tratar da soberania de Deus, eles vão lá e estragam tudo. Eles dizem o seguinte, ó: Deus nos viu quando éramos embriões. É óbvio que ele viu quando eram embriões. Eu posso dizer que ele viu antes de ser embrião, né? E Deus não precisou de você se tornar um embrião para ele te ver, não. Ele te viu antes. O texto está falando isso com todas as letras, né? E aí o que eles vão comentar depois? Ele tinha formado ou criado nossos dias desde o início, correto? Mas ele nos deu a verdadeira liberdade de escolher entre a vida e a morte. A verdadeira liberdade ele te deu. Tipo, ele não tinha verdadeira, né? É só o homem que ganhou a verdadeira. O próprio Deus não tinha. Tipo, qual a relação entre a verdadeira liberdade que nós ganhamos e os decretos que ele já determinou? Não há esse pensamento aqui. Na verdade, é quase blasfêmia dizer isso. O homem tem a verdadeira liberdade, não Deus que escreveu tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, irmãos, isso é muito complicado. Mas é a cosmovisão deles. Eles entendem assim. Então, por isso que um review de meia hora só de reprovação para uma Bíblia que é tão tosca como essa aqui. Poderia dizer
usar esse termo sem problema. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou ferindo a Bíblia. Eu estou ferindo, atacando os comentários que são contra o que está escrito, como eu mostrei para vocês aqui. Aí nós temos aqui um comentário a respeito de João 1, versículo 10 e 13. Eu não lembro se eu gostei desse comentário, né? E aqui tem um comentário 13 sobre a iniciativa, a salvação iniciativa. Então vamos ler ele para entender. Ó. Jesus, o escolhido de Deus, foi rejeitado por seu próprio povo. Deus resolveu rejeitar o povo que se orgulhava de sua eleição. Isaías 6, né? Isso aqui. Aqueles que aceitaram Jesus pela fé... Ai, meu Deus. Aí, vamos lá, vai. Aqueles que aceitaram Jesus pela fé, tornaram-se o verbo que se refere àquele que é aceito, né? Tipo, a criatura se autotornou filho de Deus, né? Cara, que miséria de comentário é esse, né? Eu sou muito chato, irmãos. Eu sou muito chato. Mas eu nunca vou aprovar isso aqui. Nunca vou aprovar um comentário assim. Mas vamos lá. A eleição é a decisão divina. Agora de repente ficou a decisão divina. De aceitar como seu povo os que confiam em Jesus para receber a salvação. A oportunidade para a fé é uma dádiva da graça de Deus, não uma conquista humana, né? Se contradizendo, né? Em cima disse uma coisa que disse outra. Aí no versículo 13, olha o que diz o versículo 13, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, não é o aceitaram. Entenda que essa palavra é totalmente diferente da outra. Receber e aceitar é outra coisa. Aceitar é quando você tem a opção de negar, mas aceita. Receber é quando você simplesmente recebe. Entende? Então, o correio chega para mim e eu recebo ele, né? Eu recebo as bênçãos que chegam de Deus para mim, mas eu não nego isso, sabe? O correio vem para mim e fala, vai, tá aqui a Bíblia que chegou, você aceita ou não aceita? Não, eu recebo, ele já está vindo para mim, já é meu, eu recebo. Então eles invertem, eles colocam no lugar de receberam, aceitaram. Então na cosmovisão dessa Bíblia está escrito assim, a todos os quantos o aceitaram, né, aos quais creram. Mas o texto bíblico não escreve aceita, o texto bíblico escreve recebem. É diferente de aceita. Então, uma negação do texto bíblico para proteger uma heresia arminiana. Mas ele vai comentar, ó. Através de Cristo, Deus tomou a iniciativa de tornar as pessoas filhos e filhas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos no nome daquele que Deus enviou a nós, no nome de Jesus, né? Então, tá aí. Eu fico extremamente incomodado com isso porque eu sei ler. Eu estou lendo aqui a todos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do livre-arbítrio da carne, nem do livre-arbítrio do varão, mas de Deus. Nasceram de Deus. Então, o texto bíblico é perfeito. Por que o comentário está assim? Né? Alguém está errado. Ou o texto ou o comentário está errado. Decidam vocês. Estão aí assistindo o review há tanto tempo. Vamos partir aqui para o final e vamos ler... Vamos ler aqui o que eles falam sobre a eleição. Já entendi ali que a eleição é para aqueles que aceitam a Jesus, né? Mas a gente tem que entender o que eles falam aqui também. Vamos ver um pouquinho da cosmovisão desse povo. Infelizmente, eles estão enganando um monte de gente no Brasil com essa Bíblia, né? Levando eles a terem uma interpretação que não é bíblica. Isso é pecado, irmãos. Vocês tomarem uma interpretação de algo que Deus disse de forma contrária ao que ele disse é pecado. Fazer isso de propósito é terrível, né? Mas eles fazem isso de propósito. A maioria, né? Claro que tem uns aí que estão aprendendo e na sua caminhada vão entender isso aqui. Mas vamos lá. A eleição e os indivíduos, ó. Vamos ver o que ele diz aqui. Vamos ver aqui, ó. A eleição tem sido definida de duas maneiras básicas. A eleição tradicional, a tradicional, assevera que a eleição é o ato de Deus de escolher algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição.
esta tradição é limitada em sua ênfase, porque seu foco está na salvação ou na perdição eterna da alma. Então a nossa tradição, a tradição não, né? Ele chamou de tradição, mas a nossa interpretação, ela é limitada, ela é falha, nossa interpretação. Uma definição mais inclusiva da eleição busca incorporar todas as dimensões do ensino bíblico. Ora, então vamos lá. Então deixa eu beber uma água para incorporar todos os elementos aqui, todos os ensinos. Espera aí, vamos lá. Adão e Eva pecaram, todos caíram em Adão e Eva. Deus decidiu buscar Adão e Eva e trouxe uma roupa para cobrir eles. Deus fez isso. Caim e Abel não tiveram a mesma sorte, né? Deus não quis fazer isso com eles. Deus não quis proteger Caim. Simplesmente amaldiçoou ele e mandou ele embora, né? Isso foi o castigo de Deus para ele. Então, olha, eu estou tentando pegar lá do início. E se eu for lá para o final, eu vou encontrar um Deus, né, que está condenando as pessoas ao inferno que não tiveram seus nomes escritos no livro da Bíblia desde o início. Então, será que a nossa interpretação ela é limitada? E a interpretação desta Bíblia que não é limitada? Esquisito isso. Esquisito, né? Eu peguei o início e o fim, fala a mesma coisa. Mas vamos ver o que ele fala aqui, né? Eles querem uma definição mais inclusiva, né? Que busca incorporar todas as dimensões do ensino bíblico. Essa definição centraliza-se na graça de Deus em escolher tornar a salvação possível e em estabelecer um relacionamento de pacto. Essa definição se concentra na iniciativa divina, nos propósitos divinos e nas suas promessas e na provisão de Cristo para a salvação e não no destino humano. Então, vamos lá. Essa definição se concentra na iniciativa divina, nos propósitos divinos, em suas promessas e na provisão de Cristo para a salvação. Mas eles criticaram a gente aqui justamente porque o nosso foco é na salvação. E aqui eles vão falar a mesma coisa. Tipo, que isso, cara? Isso é uma falta de respeito com a gente, né? Na verdade. Vamos ver aqui. Vamos ver, tem muita coisa aqui. Eu não vou ler isso aqui, não. Mas vamos ver aqui, né? Ó, eleição e os indivíduos. A comunidade remanescente eleita é composta de indivíduos eleitos. Eles entendem sua eleição como predestinação, uma escolha soberana e livre feita por Deus das pessoas a serem usadas para seus propósitos. A predestinação assegura que os crentes entendem a salvação como iniciativa de Deus e sua oferta fiel e contínua, totalmente merecida e não obtida por conquista humana. A predestinação deve ser entendida... Da luz. Sai fora! Sai fora! De novo, cara! Eu quebrei minha lapiseira! Não acredito nisso! Eu vou de novo, ó. Vou ter que comprar outra lapiseira. Quebrei. E tipo, nossa Deus, isso aqui é muito irritante. Olha o que ele diz, ó. A predestinação deve ser entendida à luz do livre-arbítrio. Quebrei minha caneta, a minha lapiseira, vou ter que comprar outra lapiseira. Quero ver agora, né? Não vou ler essa Bíblia aqui não, irmãos. Perdoe. Fique com Deus e até mais.